Boa noite. Boa noite, Aninha, querida companheira, mamãe sempre presente, papai. Oi, Mônica. Hoje vai ser demais, hein? Já vou colocar uma musiquinha para vocês. Eu tava com vontade de ouvir. Rod Stewart, Forever Young. Oi, Dani. Dani já entrou. Samantha Estética. Por que eu coloquei essa música, gente? Primeiro pra gente se animar, né? Lógico. Quem não quer manter a juventude mais tempo? Boa noite, papai. Boa noite, Renilde. Tô aqui de rosa, gente, pra gente lembrar do Outubro Rosa. Boa noite, Luana. Vamos nos energizando. Vamos chamando o povo, que hoje a gente vai falar de um assunto muito importante. Boa noite, Letícia e Del Morumbi. Oi, Ana Cris, você tá boa? Olha, vou chamar já aqui a nossa querida Dani. Eu tô chamando ela. Oi, querida. Tudo bem? Tudo bom? Escolhi aqui uma música para a gente animar aí com o Rod Stewart. Acho que não é da sua época, mas eu ouvi muito o Rod Stewart. E essa música marcou, né, o Forever Young. E é o que eu estava falando no começo, né? A gente busca envelhecer bem, né? Lógico que ninguém acha que vai ficar jovem para sempre. A única opção de ficar jovem para sempre é morrer jovem, né? Essa opção a gente não quer. Não. Mas a gente quer ter vida com qualidade, né? E essa qualidade, ela começa com os pilares da saúde, e um deles é a alimentação, né? Então, para quem não me conhece, boa noite. Meu nome é Regina, eu sou dermatologista e faço saúde integrativa muito, né? E tenho resultados fantásticos, maravilhosos, que eu muitas vezes compartilho até no meu Instagram com vocês, quando os pacientes autorizam, né? Porque eu falo que a pele é um espelho da nossa saúde ou da nossa falta de saúde. E um dos órgãos que afeta muito a nossa pele, além do nosso cérebro, é o nosso intestino. E eu tive o grande prazer de conhecer essa nutricionista fantástica, que ela vai se apresentar, a Dani, né? Ela chama Dani, é Daniela, né? E é muito bacana, eu tenho acompanhado o canal dela, a forma como ela se expressa, a forma simples, direta e objetiva que ela coloca os assuntos de uma forma clara, de uma forma para auxiliar as pessoas. Então, é como eu falei para ela, eu também criei esse canal para tentar passar conhecimento, passar pessoas assim como você, Dani, que tem um conteúdo e que gostam de compartilhar. Então, é um prazer enorme ter aqui você de novo. A nossa primeira oficina foi jejum intermitente. E eu confesso para você que eu ouvi umas 5 vezes depois daquela oficina, Que porque bom. quando a gente está aqui, no caso, apresentando, né, lendo as mensagens de vocês, muitas coisas às vezes passam, né? Então, eu queria ouvir de novo, eu queria degustar, porque é um tema que eu adoro, né? E também tem a ver com isso que a gente vai conversar hoje, o intestino saudável, né? Então, eu acho, e vários pacientes mesmo, vários colegas, queridos que estavam na live, viram de novo, né? Então, para vocês que estão entrando, essa oficina vai ficar gravada, tá? Para vocês terem acesso quando quiserem. Então, suas considerações iniciais, Dani. Eu queria agradecer de novo por a gente estar aqui. Obrigada pelos elogios. Também acho que é um tema super importante, o intestino. E, bom, a gente tem muito o que falar, né? Muito, O muito. intestino daria, assim, lives e lives, porque é um assunto muito amplo.
né? E como a gente estava conversando antes de começar, né, que a gente se falou antes, eu sempre falo para os meus pacientes, o intestino é a raiz da sua saúde ou da sua doença. Ele Sim, pode ser raiz de inflamação, que nem você fala da pele, né? Assim, um intestino ruim, inflamado, com certeza a pessoa vai ter uma pele que não tá legal, que tá envelhecida, que tá inflamada, acne. Então, assim, o intestino, realmente, se ele tá saudável, grandes chances que a gente esteja saudável, inclusive a parte cerebral, mental, né? Cognitiva, está super relacionado também. E se o intestino está ruim, ele pode ser porta de entrada para a doença, né? Ele é. pode ser gatilho de algumas doenças que a gente vai falar aqui hoje. Inclusive, eu sempre gosto de fazer uma revisão de artigos, tá? Lógico, a oficina é da Dani, eu vou fazer só alguns adendos, e teve um artigo que eu li que eu tive até que anotar, porque eu achei muito bacana o jeito que foi colocado. A ciência vem mostrando claramente que o intestino é um dos melhores indicadores com que se pode contar para avaliar a saúde de um indivíduo. O intestino pode ser considerado o grande mantenedor da saúde. Cuidando melhor do seu trato gastrointestinal, você vai melhorar também seu sistema imunológico e, com isso, mais disposição. É isso que a gente observa no nosso dia a dia na clínica, né? A Dani também, com certeza, né? Então, muitos pacientes às vezes vêm procurar e eles não pensam no intestino, né? Eles pensam em tudo menos no intestino. Até porque eles pensam, nossa, eu faço cocô todo dia, então tá tudo bem. E é isso que a gente também vai esclarecer aqui, que às vezes fazer cocô todo dia não é igual a fazer cocô de qualidade todo dia. E quando a gente fala isso, o paciente leva um susto. Ele fala, nossa, mas como assim? Eu vou ter que cheirar o cocô? O que está acontecendo aqui? E não é bem isso, né? Acho que a gente vai tentar esclarecer. A gente separou alguns temas, tem bastante pergunta que mandaram, a gente vai tentar ir respondendo, mas eu acho que a gente pode começar, Dani, com o tema constipação, né? Que é aquele intestino preso, que na verdade é um problema de saúde pública, porque ele afeta 20% da população mundial. E como a gente sabe, ontem a gente fez uma oficina de osteoporose, eu falei que Deus é masculino, né? Porque a osteoporose dá mais em nós mulheres. O colega que estava comigo, ele foi muito gentil e falou: não, 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 Deus não é masculino, não, eu discordo, porque os homens são muito monótonos, eu acho que ele deve ser feminino. Eu falei: bom, pensando assim, eu vou rever meu conceito. Mas também a constipação acomete mais nas mulheres e nos idosos. Vamos começar por aí, Dani. Então, o fato de você ir no banheiro todo dia não é indicativo que o seu intestino seja equilibrado. Lógico, não ir no banheiro todo dia, pior ainda, né? Então, assim, se eu não vou no banheiro todo dia, pode ter certeza absoluta que tem um desequilíbrio aí no intestino, né? Uhum. Agora, ir no banheiro todo dia, por exemplo, aquele cocô bolinha, duro, que você tem que fazer muita força para ir no banheiro, e aí pode causar hemorroida, fissura. Isso é constipação também. Você ir no banheiro todo dia, mas sofrer para ir no banheiro, ter que fazer muita força, isso também pode ser considerado constipação. E tanto a constipação quanto o intestino solto demais também podem mostrar que a gente tem um desequilíbrio da nossa microbiota intestinal, que é a disbiose, né? Então, o que é um intestino equilibrado? O intestino equilibrado é um intestino que tem mais bactérias boas do que ruins, uma variedade grande das boas. Não adianta você ter dois tipos de bactérias boas, você tem que ter muitos tipos de bactérias boas. E a gente tem também, às vezes, uns pontos de fungo, levedura no intestino, mas não pode ser demais. E as células intestinais, elas têm que estar bem próximas umas às outras, para do seu intestino para sua corrente sanguínea, só passar moléculas bem pequenininhas da sua digestão. Então, passar vitaminas, minerais, compostos antioxidantes, aminoácido da digestão da proteína, a glicose da digestão
do carboidrato, então são bem pequenininhas. Só que muita gente tem também o que a gente chama de hiperpermeabilidade intestinal. Então, quando as células intestinais elas se afastaram demais umas das outras e moléculas maiores que não deveriam passar do seu intestino para sua corrente sanguínea acabam passando, e isso pode causar desconforto e pode causar um monte de coisa. Dentre tudo que pode causar também a constipação, né? Então a constipação ela é um sinal de que o intestino está desequilibrado, que alguma coisa não está certa e que precisa cuidar e precisa tratar. Lógico que a gente tem que prestar atenção no que a gente está comendo. Então, se eu não como fibra, né? Então, eu atendo muita gente adulto com paladar infantil, que não come vegetais, não come fruta, e aí essas pessoas reclamam que elas não vão no banheiro, mas aí esse desequilíbrio pode ter sido causado pela alimentação sem fibra. Então, a gente precisa de fibra. A gente precisa de água, tem gente que não toma água, né? Então a gente precisa de. A conta é de 30 a 50 ml de água por quilo de peso. Então, por exemplo, eu que peso 51 quilos, eu preciso de no mínimo 1,5 litro de água. No mínimo. Então, alguém que é mais pesado que eu precisa de mais água. É 1,5 litro, 1,8 litro, 2 litros, 2,5 litros. Precisa da água. Então, a gente precisa ver primeiro, existe o constipado que ele já come muito bem, não come farinha branca, não come glúten, come muita fibra, frutas, vegetais, grãos e cereais integrais, gordura, a gente precisa de gordura para o intestino funcionar, azeite, nozes, castanhas, toma muita água. Se essa pessoa mesmo assim é constipada, aí a gente tem que tentar entender qual é essa causa raiz dessa constipação, além da alimentação. Mas quando a pessoa que é constipada, a primeira coisa que ela tem que fazer é entender como ela está se alimentando e quanta água ela está tomando, né? Porque, aí gente, a gente... Porque na grande maioria das vezes, né, Dani, pequenos ajustes fazem tão grande diferença como essa questão Sim. da água, né? Eu, como dermatologista, eu fico perplexa, porque as pessoas querem ter uma pele hidratada e elas não bebem um copo de água. Não tomam água. Quando eu proponho que tem que beber água, eles me olham assim, elas pensam, nossa, é xarope essa dermato, porque eu quero um creme de R$ 1.000, ela quer que eu beba água. Não é possível isso. E daí eu explico, converso, lógico que você não convence quem não quer realmente entender, né? Mas não existe nenhum tratamento, eu vou deixar aqui essa frase, que funcione se você não bebe água. Você pode fazer tratamento estético, o que for, vai durar menos, tá? Você pode fazer uma cirurgia plástica, vai ter problemas e problemas de saúde, tá? Então não adianta você querer ficar forever young se você não bebe água, tá? E frutas e legumes, então é outro capítulo. Então, pequenas mudanças na alimentação, aqui a gente pega pessoas que comem muito errado, né, Dani? Então aí você tem que fazer as mudanças aos poucos mesmo. Mas já falando aí do hábito de evacuar ou não, eu vou já emendar algumas perguntas que te mandaram em relação a isso. Como saber se meu intestino está funcionando bem? Eu vou uma vez ao banheiro, isso é normal? Qual é a regularidade? Qual é a coloração? Então, assim, o melhor dos mundos seria a gente ir no banheiro 2 a 3 vezes ao dia. Então, você vê que ir todo dia, só uma vez por dia, já não é suficiente. Mas também tem a questão dos rituais e da nossa correria, então isso também vai influenciar. Mas ir no banheiro umas 2 vezes por dia, isso seria o ideal. Então, mais de uma vez, tá? E todo dia é maravilhoso, pelo menos uma vez. Tem aquelas pessoas que são reloginho, então vou sempre de manhã, sempre depois do almoço. Quanto mais regular, quanto mais reloginho, melhor. Tá. Mas também se eu for todo dia, mesmo que não seja no mesmo horário também, tá tudo bem.
A consistência não é para ser tão seco, bolinha, que você tem que fazer aquela força absurda e se machuca, mas Uhum. também ele tem que ter um formato, não pode ser aquela coisa muito molenga, estragada, sabe? Que não tem muito formato. Ele não pode ser muito escuro, nem muito clarinho, tem que ser um marrom assim, mediano. Mas quando a E gente faz jejum, ele fica mais claro, não fica, Dani? depende, viu? Não é para É, todo mundo, não. Não é. é para todo mundo, não. Depende muito, varia. Varia bastante e varia também com o que você come. Por exemplo, eu como Uhum. muita beterraba, então o cocô ele fica mais escurão, né? Então Tá. também tem a ver com o que você come, os suplementos que você toma. Então, assim, não dá para generalizar. O que a gente consegue generalizar é que não dá para você. Eu pego pacientes, por exemplo, que vivem com diarreia, né? Vivem com fezes muito molengas, muito sem Tá. formato. E pego o paciente que sofre muito para ir no banheiro, que tem lá o cocô do cabritinho, né? As bolinhas de cabritinho. Esses dois extremos não são bons, isso não é legal. Agora, pelo menos uma vez por dia, a gente tem que ir no banheiro. Não tem jeito. Tá. Isso é muito importante, gente, porque tem muitas pessoas que vão 2 vezes por semana e elas acham que tá tudo bem. Tá tudo bem. Tem Só gente que que não elas sente estão. desconforto, né? Porque tem o desconforto, a gente fala do enfesado. A pessoa que vai no banheiro uma, duas vezes por semana e fala, mas eu me sinto mal, eu tô muito estufada. Mas eu já atendi muita gente que, imagina, sei lá, a pessoa tem seus 50 anos, senta no meu consultório, fala, eu nunca fui, desde pequena, nunca fui no banheiro direito. Vou no banheiro, fico 10 dias sem ir, 7 dias sem ir, e essa pessoa nunca foi procurar ajuda, porque agora se fala mais intestino, mas a gente ficou muitos É, e muitos anos, né? As pessoas não entendiam que o fato de não de ficar uma semana, 5 dias sem ir no banheiro, poderia dizer que você tá com você pode ter um problema. Você tá com um problema, isso vai te deixar doente, né? Isso vai te é aquilo, é a raiz da sua saúde ou da sua doença, né? tá. Porque não se falava nisso. Eu acho que as pessoas agora estão mais Então, ligadas e aí quais são procuram os ajuda. problemas, gente? Vamos começar aí. O intestino, né? Ele é um órgão que ele não é para fazer cocô. A gente também faz cocô, mas o intestino é um órgão muito mais complexo que isso, né? Então, nele chegam os alimentos digeridinhos e lá ele tem que reconhecer o que é vitamina, o que é toxina, não é uma função já fácil, mas se ele em ordem, ele reconhece, né? E então absorver essas vitaminas e eliminar as toxinas, entre outras funções, como por exemplo, 90% da nossa serotonina, que é o neurotransmissor do bem-estar, é produzido no intestino. Aí está a conexão, uma das conexões intestino, cérebro, cérebro, intestino. Então, gente, se você fica sem fazer cocô uma semana, provavelmente você está acumulando toxinas, toxinas, toxinas. E o que pode acontecer, Dani? Conta pra gente. Então, um intestino desequilibrado, né, que não funciona regularmente, primeiro que ele a gente tem que entender o que está por trás, então ele pode ser hiperpermeável, ele pode estar inflamado, né? O acúmulo de toxinas inflama o nosso organismo. Então, nossa, aí detox é uma outra live, né? Mas uma, uma das funções do detox é eliminar as toxinas. Então, se elas ficam acumuladas no meu intestino porque eu não vou no banheiro, eu não estou colocando elas para fora. E elas ficam ali circulando, elas inflamam ainda mais o organismo, elas têm afinidades com as células de gordura, então elas vão ser armazenadas dentro das células de gordura. Eu vou inflamar mais ainda, vou engordar e não vou conseguir emagrecer, perder peso nunca com essas toxinas acumuladas ali. Outra coisa, imunidade. Grande parte da nossa imunidade está no intestino. Então, alguém que não vai no banheiro e que tem um desequilíbrio na microbiota intestinal pode ter uma imunidade prejudicada, né? O intestino hiperpermeável, por exemplo, ele é raiz de doença autoimune. Então, o tripé da doença autoimune é, é a genética, o intestino hiperpermeável
E aí o gatilho, que podem ser muitos, né? Que aí também dá uma outra live esse assunto, mas sem o intestino hiperpermeável, você não desenvolve a doença autoimune. Você só Sim. desenvolve se você tiver ele hiperpermeável. E a doença autoimune, hoje em dia, a gente tem uma epidemia. É que como Sim. são muitas doenças, mais de 100 doenças autoimunes, muitas sem nome, inclusive, não se coloca como epidemia, porque você vai falar que lúpus, esclerose múltipla, você não vai falar que é prevalente, mas se você somar todas as doenças autoimunes, Tiroidite. tiroidite, artrite, psoríase, se você for somar as doenças autoimunes que tem por aí, a gente vê que tem uma epidemia. Só que só tem uma epidemia de doença autoimune porque meu intestino está hiperpermeável. Ele está Sim. hiperpermeável porque ele está desequilibrado, ele está inflamado. Ansiedade, depressão, ataque de pânico, pode o intestino pode ser gatilho, ou o intestino pode piorar a situação por conta do eixo cérebro-intestino. Outra coisa, se eu tô com meu intestino hiperpermeável, provavelmente eu tô com a minha barreira hematoencefálica, que é o que protege, né, o que não deveria ir do sangue para o cérebro, acaba indo, porque eles estão relacionados. Então, olha quanta coisa. Você falou da serotonina. Então, 90% da serotonina é produzida no intestino, que é o hormônio do bem-estar. Também está relacionado com ansiedade, depressão, a motilidade intestinal, dele se movimentar menos ou mais. Alguém que não produz serotonina suficiente no intestino, provavelmente é um constipado, porque tem uma motilidade intestinal diminuída, e se ele não se mexe como ele deveria, ele não consegue colocar para fora o que ele deveria colocar. Fora que a gente tem outras questões da doença do intestino, a gente tem supercrescimento bacteriano no intestino delgado, que é o tal da SIBO, pessoas que têm muitos gases, estufamento com tudo. Ah, eu como isso, eu estufo. Ai, Dani, eu acordo com a barriga lisa e vou dormir, parece que eu tô com 3, 4 meses de gravidez. A gente tem a síndrome fúngica, que é muito prevalente. Por exemplo, mulheres principalmente, que têm muita candidíase. A raiz da cândida é intestinal. É um Uhum. fungo extremamente oportunista que toma conta do intestino quando ele encontra o espaço, começa a se proliferar, faz ali uma cidade de cândida, começa a fazer com que a gente alimente ela, porque ela começa a soltar na nossa corrente sanguínea substâncias que estimulem a nossa vontade de comer doce, açúcar, carboidrato refinado para alimentá-la. E ela só sai vaginal, a candidíase, ou na pele, com coceira, no couro cabeludo, quando a gente muda, ou baixa a imunidade, ou muda o pH. Então, quando eu vou menstruar, quando eu menstruei, gestação, relação sexual, aí ela sai vaginal. Mas a raiz da cândida é intestinal. E essa síndrome fúngica traz muitos sintomas, entre eles também gases e estufamento. Então, olha quanta coisa um intestino desequilibrado, um intestino que não, né, uma pessoa que não vai no banheiro todo dia, ou vai demais, 5 vezes por dia diarreia, que também é um problema. Quanta Uhum. coisa que essa pessoa pode desenvolver dentro dela. E dá para ter qualidade de vida com todas essas questões? Não dá, né? E muitas vezes a pessoa ela vai tratar o final da história e não o começo, né? Então, por exemplo, ela tem uma tiroidite, mas ela vai no médico e o médico então vai tratar a tireoide dela, Vai dar né? o hormônio só, né? Ou ela tem, né, uma esclerose múltipla, e assim vai. E aí a gente vai percebendo que quem tem uma doença autoimune tem muito mais chance de desenvolver outras doenças autoimunes. Então não adianta a gente tentar tratar sempre o final da história. A gente tem que puxar esse novelo de lã e a raiz, muitas e muitas e muitas e muitas vezes, é o intestino que está Exato. deixando penetrar as toxinas, né? Num quadro muito comum que a gente chama de desbiose, né, também. E aí tem algumas perguntas, porque assim, gente, bactéria não é ruim sempre, tá? Quando a gente fala assim para o paciente, nosso intestino é forrado de bactéria, ele quase desmaia, quase cai da cadeira, né? Então, gente, não é ruim, né? A gente tem fisiologicamente no nosso intestino, né, no lumen, uma quantidade de bactérias do bem, que a gente chama, e uma
quantidade de bactérias patogênicas. Isso todo mundo tem, isso é normal, tá? Elas vivem em equilíbrio. O problema começa quando esse equilíbrio é rompido, né? Rompido ou quando aumenta muito as bactérias patogênicas, ou quando, através de estresse, medicamento, alimentos multiprocessados, né? Eu acabo matando as bactérias do bem. Então, eu fico com mais bactérias patogênicas do que bactérias do bem. Isso vai causando um problemão, né? Que vai levando ao... E muitas vezes, gente, a desbiose ela é silenciosa. Nem sempre você vai ter ou diarreia, ou prisão de ventre, ou gases. Muitos pacientes não têm. Muitos pacientes apresentam, depois de anos, uma doença autoimune, e é aí que a gente vai investigar, né? Porque às vezes ele não consegue conectar. Ele não, né? Ele fala, nossa, mas eu até tinha gases, mas não, eu achava que era alguma coisa que eu comia, né, Dani? Não é assim? Você sabe que eu vou contar a minha história. Eu tenho doença celíaca. E eu descobri bem mais velha a doença celíaca. Acho que eu descobri, sei lá, com uns 37, 38 anos por aí. Eu não sei desde quando que essa doença celíaca já estava comigo. Só que eu não tinha um sintoma gastrointestinal. Eu até sou mais constipada, sempre fui, mas eu vou manejando com água, mamão, fibra, atividade física, né? Mas eu não tinha um sintoma gastrointestinal, por exemplo, uma diarreia, gases absurdos de ficar estufada, dor de barriga. Hoje, quando eu lembro que na minha adolescência eu tinha muita dor de estômago, que pode ser o intestino delgado, pode ser reflexiva, né? Uma dor reflexa do delgado, que podia estar sendo machucado pelo glúten, mas não era nada muito claro. A doença celíaca, normalmente as pessoas demoram muito para diagnosticar, porque muitas pessoas são como eu, assintomáticas da questão intestinal. Mas, por exemplo, se eu tenho um intestino que ele não funciona direito, eu não absorvo nutriente. A minha doença Uhum. celíaca eu descobri quando eu estava literalmente me arrastando. Eu Olha, lembro o dia que eu estava me arrastando na casa da minha mãe, que eu falei, mãe, não é possível, eu devo estar com alguma doença grave, porque não é possível estar tão cansada assim, não é normal, não é só correria do dia a dia. E aí eu fui atrás eu já tinha ido em médicos e ninguém tinha me sinalizado. sim. E aí eu fui atrás de fazer um exame mais completo. E aí eu descobri a doença celíaca. Eu tava anêmica, eu não absorvia nutriente. Sabe, eu tava com a pele horrorosa, meu cabelo, assim, eu olhava no espelho e falava, não é possível, o que que aconteceu com o meu cabelo? Me sentindo extremamente cansada. O intestino mesmo em si não me dava trabalho, sabe? Então, não necessariamente o sintoma ele é intestinal. Uma ansiedade muito exacerbada, eu também tinha, também fui parar em psiquiatra. Talvez a minha ansiedade não era só do intestino, mas o fato de eu estar com o intestino muito inflamado e dessa produção de citocinas inflamatórias que vão subindo pelo nervo vago e levam para o cérebro, inflamam o cérebro, pioraram muito a minha ansiedade, deixaram num nível de uma ansiedade doentia. Então, às vezes, a pessoa tem que prestar atenção que os sintomas, eles não necessariamente são intestinais, mas a raiz pode ser intestinal, né? Então, uma irritabilidade, o brain fog, sabe aquela coisa de falta de foco, concentração, aquela névoa cerebral, que eu sempre falo, você abre a geladeira, não lembra o que você ia pegar na geladeira, você anda até o quarto e fala, o que eu vim pegar aqui? Esse brain fog, muitas vezes, tem raiz intestinal. É de intestino hiperpermeável. E sabe o que mais tem raiz assim, o brain fog ele pode ser causado pela hiperpermeabilidade intestinal e pela candidíase. A candidíase, que é intestinal, pode causar esse brain fog. Então, assim, a gente tem que estar ligada, porque não necessariamente o sintoma vem do intestino, né? Você vai sentir uma ansiedade, uma irritabilidade, uma falta de memória, alergias. Alergias estão muito relacionadas ao intestino também.
E, por exemplo, você começa... Ai, toda vez que eu como ovo, eu passo mal. Ai, toda vez que eu tomo leite, eu passo mal. Ai, toda vez que eu como pão, eu passo mal. Aí tem muito médico que não trata o intestino e faz aquele exame de sangue das alergias alimentares. E Tá. aí aparece um exame com alergia a tudo. Alergia à clara do ovo, alergia à castanha, alergia a glúten, alergia a leite. Aí a pessoa chega no meu consultório desesperada. Ai, meu exame deu. Olha, eu tenho alergia a tudo que eu como, Dani. Como eu vou viver? Me ajuda. O médico fez o exame, viu o resultado e falou: procura uma Nutri. Daí eu sempre falo: que bom que você me procurou. Porque você não é alérgica a esses alimentos. Você está intolerante a eles porque você está muito permeável. Essas proteínas mal digeridas passaram do seu intestino para sua corrente sanguínea. E na hora que você fez o exame de sangue, lógico que apareceu alergia a elas. Porque elas estão passando e seu corpo está atacando. Seu corpo ataca o que é grande, que passa por um buraco que era para ser pequeno e passa um treco grande, ele acha que é um vírus, uma bactéria, vai e ataca. E por isso gera a intolerância ou alergia, Tá. né? Tem uma pergunta aqui, Dani, da Parisa, que você é a favor da limpeza do intestino, enemas, Ah, tá. hidrocloroterapia? Eu acho que dependendo do caso, sim, os enemas são legais, a hidrocolonterapia é legal, mas ela tem que ser muito bem feita, guiada. Você tem que depois repovoar esse intestino com Uhum. bactérias do bem, probióticas. É, eu prefiro, sinceramente, e eu trabalho muito com isso, inclusive até queria convidar o pessoal, quem não sabe como dar o primeiro passo nessa brincadeira, eu trabalho muito com detox. E eu Uhum. tenho um programa de detoxificação, que ele tem o tempo certo de detox, que é 7 dias, que ele mexe muito com o intestino. Porque ele começa a desgrudar aquelas toxinas que estão ali, principalmente quem não vai no banheiro há muito tempo, começa a fazer a coisa se movimentar. É uma alimentação muito rica em fibra, alimentos anti-inflamatórios, a gente tira os inflamatórios. Então, o detox é um super primeiro passo para você começar a fazer esse intestino curar, sabe? É um super primeiro passo para uma limpeza intestinal, para uma cura intestinal que não seja invasiva, como um enema, por exemplo, uma hidrocolonterapia, que não é todo mundo que está disposto a fazer. Então, até queria Sim, convidar, eu estou com a segunda turma do Desafio Detox aberta. Então, que depois, quando a gente bacana. terminar a E a live, Dani pode ir lá. chama Detox Corpo e Mente, né? Porque parece que Corpo e ensina alma, também detox de corpo e alma. meditações, né? Porque, como a gente falou, gente, tem uma conexão muito grande Muito nosso grande. cérebro e intestino. Eu vou contar aqui hoje, eu lembrei de uma paciente que ela veio me procurar com manchas de pele, né? E ela queria melhorar as manchas, mas eu sempre faço uma anamnese da pessoa, não numa mancha, não estou tratando uma mancha, estou tratando uma pessoa. E na histórico dela, ela vivia indisposta, ela vivia com dores. Ela falou para mim hoje, foi muito interessante, que ela falou: doutora, para eu levantar da cama até o banheiro, eu ia me arrastando, porque parecia que eu tinha espinhos no pé. Nossa, E ela chegou com esse histórico e queria tratar mancha, ponto. Daí eu falei para ela: olha, querida, acho que o buraco é mais embaixo. Eu acho que a gente vai ter que ver esse intestino, acho que a gente vai ter que ver as suas vitaminas. E não deu outra, né? Tava com desbiose, tava com múltiplas deficiências vitamínicas. E eu falei para ela: olha, nós vamos cuidar da pele, mas nós temos que tratar o interno. E ela exato. topou, não são todas as pessoas que topam, não. Ela topou, ela fez direitinho. E hoje ela falou assim: nossa, doutora, eu sou outra pessoa, porque minha dor foi embora, eu consigo agora caminhar, eu não conseguia nem ir da minha cama para o banheiro. E a minha Olha, pele melhorou por tabela. A gente não fez lasers, peelings, não fizemos, porque ela estava tão ruim internamente que eu optei por a gente tratar primeiro ela. Né? E a pele melhorou estupidamente, muito. muito. É, Então é isso, gente. A gente tem que. E quando a gente fala de detox, a gente não está falando do famoso suco detox, não, tá? exato, vai muito além. Né? Não, Porque vai muito além. O detox é é, um protocolo que vai estimular a limpeza, né, principalmente de fígado, vai estimular
a limpeza do organismo a partir de nutrientes e substâncias que estimulam o nosso processo de detox natural do corpo, por consequência, acaba limpando o intestino também. Né? Mas ele tem um jeito de ser feito, ele não é só líquido, ele é no mínimo de 7 dias, tem que ser bem feito e bem estruturadinho. Daí estão perguntando aqui, Dani, sobre probióticos, né? Uhum. Porque realmente, né, a gente fala muito no tratamento, né, do intestino em probióticos. E muitas pessoas pensam também assim, elas estão falando que o intestino tem saúde, então eu já vou lá na farmácia comprar meu probiótico. É isso, Dani? Então, primeiro é legal a gente incluir na alimentação alimentos probióticos e pré-bióticos. Então, os probióticos são os alimentos mais fermentados. Então, iogurte, mas não adianta aquele iogurte cheio de corante, de adoçante. Precisa ser leite com fermento lácteo, que é o iogurte natural, né? Aquele iogurte branquinho, mais básico de todos. O ideal é que tenha só esses dois ingredientes, leite com fermento lácteo. A gente tem os fermentados, que nem o chucrute da comida alemã, o kimchi da comida coreana, alguns picles também são probióticos, o kefir, o kombucha. Daí a gente tem que incluir as fibras dos vegetais e da banana, que são pré-bióticas e vão alimentar as suas bactérias probióticas dentro do intestino. Começa por aí. Não adianta eu comer batata frita, Coca-Cola todo dia e tomar probiótico, não. Você começa por aí. Aí sim você pode pensar num suplemento probiótico para complementar. Né? Ai, Dani, eu não consigo todo dia comer iogurte ou tomar kombucha, então eu quero complementar com suplemento. O melhor dos mundos é que você passe por uma consulta, né, com um nutricionista, porque hoje a gente consegue personalizar praticamente o probiótico. A gente sabe que tem cepas que são melhores. Por exemplo, uma pessoa constipada não vai usar o mesmo probiótico de uma pessoa que vive com diarreia, que tem, por exemplo, uma síndrome de intestino irritável. São Sim. bichinhos diferentes, são composições diferentes. Então, Dani, a pessoa me conta o histórico dela, para essa pessoa eu vou trabalhar com probiótico focado na constipação. Para essa, focado no intestino irritável, né? Na síndrome do intestino irritável. Para outras, tem probióticos específicos para gestantes, tem probióticos específicos para lactentes. Então, existem muitos tipos de probiótico e se der para a gente personalizar melhor. Tem gente que eu não consigo fazer a consulta com a Nutri. Então, a gente até tem probióticos bons vendendo na farmácia. Mas antes a gente tem que entender aquilo que eu falei, né? Se alimentar com alimentos probióticos, com fibras, tomar bastante água. E aí a gente pode partir para o probiótico de suplemento. Aí tem a Cleilmar. Ela falou, doutoras, vocês podem falar sobre probióticos? Mandei manipular, mas tive gases 3 vezes. Ainda continuam tomando. Então, algumas pessoas têm o tal do supercrescimento bacteriano no intestino delgado, que é quando as bactérias que tinham que estar lá embaixo, na última porção do intestino onde a gente tem fezes, elas migram para o intestino delgado, que é mais para cima. E aí, o intestino delgado, era para ter poucas bactérias, não tantas. Quando elas migram, você começa a ter muita fermentação. E aí, para essas pessoas, às vezes, a gente primeiro trata com alimentação e não dá probiótico, porque eles podem causar esse efeito. Agora, às vezes, você começa a tomar o probiótico, como você está reequilibrando ali a flora intestinal que estava em desbiose, né? A microbiota, a gente não fala mais flora. Como a gente está reequilibrando a microbiota intestinal, às vezes, no começo do uso do probiótico, pode dar. Você pode sentir, às vezes, gases, às vezes dá uma travadinha no intestino uns 2, 3 dias, ou às vezes solta demais e depois ele equilibra. Então, pode fazer parte do processo de estar equilibrando a microbiota intestinal, esse desconforto no início do uso do probiótico. Então, por isso que é legal estar acompanhado por alguém, né? Por um profissional, porque aí a gente vai guiando. Sim. E falando de gases, porque teve bastante pergunta de gases, gases em excesso. Olha essa pergunta, é difícil. E como melhorar? Então, entender por quê. Por que eu tenho tantos gases? Será que eu tenho síndrome fúngica? Será que eu tô com muita cândida no meu intestino? Você tem candidíase de repetição direto? Tenho.
Então pode ser. E aí a gente usa um probiótico específico para quem tem a cândida e um antifúngico, um suplemento antifúngico que ajuda a matar essa cândida em excesso do intestino, além de uma alimentação específica para erradicar a cândida intestinal. Ah, pode ser que eu tenha muitos gases porque eu não vou no banheiro muitos dias. Aí aquelas fezes ficam fermentando ali dentro. Pode ser que eu tenha muitos gases porque eu estou com desequilíbrio da flora intestinal, desbiose. Preciso equilibrar. Pode ser que eu estou com muitos gases porque eu como muita farinha branca e açúcar e isso fermenta. Ou pode ser que eu estou com muitos gases porque eu estou tomando, usando adoçante artificial em excesso, alguns adoçantes, principalmente os polióis, xilitol, maltitol, que eles estufam demais e causam muitos gases em algumas pessoas. Então, podem ser muitas questões aí, precisa entender qual é a questão e cuidar, né, específico daquilo que está acontecendo. E vamos voltar para o detox. Você falou da síndrome fúngica, né? Que você dá um antifúngico. E detox também? O detox, ele é bom para tudo, tá? Assim, toda pessoa, eu falo, toda pessoa acima de 40 anos é um intoxicado crônico, tá? Porque a gente acumula primeiro que a gente tem muito contato com toxina no nosso dia a dia, né? Agrotóxico, maquiagem, shampoo, o creme, o produto de limpeza, o verniz da mesa de madeira para não estragar quando molha, impermeabilizante do tapete, do sofá, a panela, o plástico, o BPA do plástico, enfim, são muitas toxinas. A gente não tem um estilo de vida anti-inflamatório, não toma tanta água, não se alimenta tão bem e muita gente sedentária, então a gente não faz rodar o sistema de detox. Então começa a acumular, acumular, acumular. Essas toxinas ficam acumuladas. Essas toxinas acumuladas nos inflamam e inflamam o intestino, porque boa parte das toxinas ficam acumuladas ali. Então, o detox, ele vai ajudar a equilibrar a microbiota intestinal, a eliminar essas toxinas que estão grudadas no intestino, a estimular o processo de detox natural do corpo, eliminar a toxina de dentro da célula de gordura e, com isso, preparar o corpo daquela pessoa para um emagrecimento eficiente, duradouro. O detox desinflama o organismo. Então, eu falo, por isso que eu trabalho. Melhora o humor, melhora a pele e cabelo, é absurdo como melhora a disposição. Eu tenho esse desafio, né? Eu trabalho com detox já, o detox de corpo e alma já tem 7 anos, vai fazer 8 anos em fevereiro do ano que vem. E eu acumulo uma quantidade de depoimento absurda. Mulheres que não conseguiam engravidar, engravidam depois do detox. Pessoas que não conseguiam perder peso e manter o peso ideal e conseguem depois do detox. Então, ele é um primeiro passo muito maravilhoso, muito sensacional. Por isso que eu trabalho tanto com ele. Então, eu acho que vale muito a pena. Você indica de quanto em quanto tempo? Tem alguém que não pode fazer detox? Fala um pouquinho mais. Eu indico o detox pelo menos uma vez a cada 6 meses. Se você tem um estilo de vida muito ruim, se alimenta muito mal, a cada 3 meses. Se você tem um estilo de vida legal e se alimenta bem no geral, uma vez a cada 6 meses é suficiente. E você não deve fazer menos de 7 dias. Por isso que o meu protocolo de detoxificação, o mínimo dele é 7 dias. Dá para fazer 7 ou 14. Tá. No desafio, a gente está fazendo de 7. No desafio detox, a gente tem 3 dias de pré-detox para preparar o corpo, 7 de detox e 3 de pós-detox, onde eu ensino o que você pode levar do detox para a vida. Não dá para viver em detox, mas você consegue levar dicas detox para a vida, como um shot detox de manhã, ingredientes que são considerados detox, que é legal a gente comer no dia a dia sempre, né? Então, é por isso que nesse desafio eu coloquei o pré, o detox e o pós, meio que para a pessoa já sair preparada para viver bem e detoxificada sempre, né? E o bacana, gente, é que você não precisa estar doente para fazer detox. Você não precisa estar com gases, você não precisa estar constipado, você não precisa estar com diarreia. As pessoas que têm diarreia, elas ficam com medo de fazer detox. Elas podem fazer detox, Dani?
podem, inclusive, você que não precisa emagrecer também pode fazer detox, porque o objetivo do detox não é emagrecimento. Por consequência, quem está inflamado e acima do peso vai emagrecer, porque vai desinflamar, vai desinchar, então vai perder peso. Mas o detox não é para quem quer emagrecer, é para todo mundo. Todo mundo pode fazer detox. Para você ter uma ideia, eu tenho até algumas pacientes que me pedem, elas estão gestantes, elas estão amamentando, eu adapto o detox para elas, não é o detox clássico. Então elas não fazem soltas, mas até elas, como o detox é uma alimentação muito saudável, então eu adapto até para gestantes e para as lactentes. Mas todo mundo pode fazer detox, não tem contraindicação. Tá, tem uma querida aqui que está pedindo, passa aí uma receitinha de shot para nós. Ah, eu vou passar. Então vamos lá, um shot legal. Você pega 50 ml de água, espreme meio limão, aí você vai pôr uma pitadinha de gengibre em pó, uma pitadinha de cúrcuma em pó e 15 gotas de extrato de própolis, aquele que você compra na farmácia. Ó, então, gente, pouquinho de água, limão espremido, própolis, 15 gotinhas, cúrcuma, quanto? Uma colherzinha? Uma colher de café, É. bem E pequena o mesmo. gengibre. Gengibre, isso. Olha, maravilhoso, hein, gente? Para imunidade. Isso é ótimo. E não Ele é quebra o jejum. Você pode Não quebra o continuar em jejum. jejum. Não quebra o jejum. Maravilhoso. Maravilhoso. Eu queria que você falasse um pouquinho de diarreia. Vai dar tempo? Tem uma pergunta aqui, ó. Fazendo low carb, meu intestino está solto. O que fazer ou comer para melhorar isso? Algumas pessoas até me mandaram a seguinte pergunta: qual aveia que eu como para melhorar a diarreia? Então, na verdade, quando a pessoa está com diarreia, hoje em dia não tem mais aquela história de comer só purê de batata e arroz. Não tem mais isso. A única coisa que a gente pede é para evitar os crus. Então, não vai comer uma salada crua, porque aí é muito fibrosa e pode piorar a situação. O que você precisa fazer é tirar o glúten, o leite derivado, tira os inflamatórios, isso sim. Mas você pode comer um feijão, um peixe, uma batata doce, um brócolis cozido, refogado, uma couve-flor cozida, uma abobrinha, não tem problema. Não precisa ficar só na batata e no arroz. Mas como a diarreia ela tem que ter um motivo, né? Então a diarreia ela pode vir por um intestino que está muito hiperpermeável e aí está passando muita coisa do intestino, né, para a corrente sanguínea, moléculas maiores mal digeridas e podem causar a diarreia, a síndrome do intestino irritável, então eixo cérebro-intestino, a falta de produção de serotonina, a ansiedade exacerbada, né, pode mexer. Alguns medicamentos causam diarreia, inclusive alguns antidepressivos. Tem que ver se não tem também uma síndrome fúngica, ou se não pegou uma bactéria, né, uma virose, está dando um rotavírus. Então, nos últimos 2 meses, muita paciente minha, como eu sou nutricionista, a pessoa me manda, ai, Dani, faz 3 dias estou com diarreia. E aí, será que é alguma coisa da minha alimentação? Não necessariamente, estava dando um rotavírus. E algumas das minhas pacientes, o problema era a virose mesmo. Então, a ideia é, deu diarreia, tira tudo que é cru, toma muita água e tira tudo que é inflamatório. Então, para de comer leite derivado, glúten e ultraprocessado, corante, conservante, aromatizante. Essa diarreia vai melhorar. E aí a gente pode tratar esse intestino com probiótico, com zinco. Hoje se usa muito zinco para diarreia, tá? Então a gente trata com probiótico, com zinco. Tem muito suplemento bom para o intestino. A glutamina é um suplemento muito legal para o intestino. Para idosos, que diminui muito atrofia, né, as vilosidades, então diminui a superfície de absorção de nutriente para os idosos. A glutamina ajuda a regenerar essas vilosidades e melhora a absorção. Então a gente usa. E tem uma pergunta disso: glutamina é bom mesmo para o intestino e como usar? Sim, a glutamina é boa para o intestino. Eu sugiro que não se use sozinho, sem falar com o nutricionista. A gente faz exame, porque, por exemplo, para quem tem câncer,
A glutamina ela pode alimentar o tumor e aumentar esse câncer. Então, não é para também sair tomando que nem maluco a glutamina. Mas quando bem orientada, a gente toma, eu costumo indicar ela em pó, não em cápsula, e normalmente a gente usa 2 gramas por dia, por um tempo. Às vezes a gente usa 1, 2 meses, e aí vai acompanhando. E eu não gosto que use a glutamina à noite, porque ela pode ser excitatória, ela pode atrapalhar o sono. Então, o legal é usar a glutamina de manhã, logo que acorda. Então, esse shot que eu falei, por exemplo, os meus pacientes que usam glutamina, muitas vezes misturam no shot. E o excesso dela? Porque eu vejo muitas pessoas que malham e o nutrólogo dá 30 gramas de glutamina para tomar e manda tomar meio que ad eterno. Eu Isso não não gosto. prejudica? Sim, eu não gosto. Principalmente quem é ansioso, ela aumenta a ansiedade, irritabilidade, ela é excitatória, porque ela pode formar o glutamato, né? No cérebro, que aí pode causar todos esses sintomas. Então, eu sou mais conservadora com a glutamina. Tá. Perguntaram também do magnésio. O magnésio pode irritar o intestino? Também, se bem usado, se não for usar em excesso, não. Inclusive, o magnésio citrato, porque a gente tem vários tipos de magnésio. Tem o glicina, o treonato, o inositol. Eu gosto muito do citrato para quem tem intestino preso. Ele ajuda a dar uma Uhum. relaxada no intestino, melhora a motilidade intestinal e ajuda a pessoa a ir no banheiro. Ele pode ser bem benéfico para ele, com esse efeito, entendeu? Então Chá, eu gosto. chá verde ajuda também no equilíbrio do intestino? O chá verde é bom para tanta coisa, né? Sim, você sabe que eu dei uma aula sobre chá verde esses dias para alguns nutricionistas e um Hum, dos estudos mostrou que o chá verde aumenta a diversidade das bactérias intestinais. Achei muito legal. olha que Então legal. ele aumenta a variedade das bactérias intestinais, das probióticas. Então eu achei bem interessante esse estudo. Então chá verde para o intestino é nota 1000. A Carla pediu para você falar se clorela é bom. Clorela é bom, ela ajuda muito no processo de detoxificação, mas você sabe que clorela é legal você usar por um tempo e para, depois usa e para, não é para tomar assim para o resto da vida. E a Cleonil falou de novo, gengibre lá no nosso shot. Gengibre para quem tem pressão alta pode? Então, para quem tem pressão alta, você precisa de muito gengibre para aumentar a pressão. É. Colher de café de gengibre no shot não é problema, assim, não vai atrapalhar, tá? Pelo contrário, ele é antibacteriano, é anti-inflamatório. A gente tem, não é assim, precisa ser quilos de gengibre, né, para subir a pressão. Tem uma pergunta de hormônios, mas a Dani não vai responder, porque nós vamos fazer uma oficina sobre hormônios dia 11/11. Então, Ótimo. aguarda aí. De novo, detox. Detox tem que ser vegano? Não, não tem que ser vegano. O meu detox de corpo e alma, ele é praticamente vegetariano, porque a gente aproveita para dar um tempo para o nosso sistema digestório. Então, durante o detox, a gente também quer que o sistema digestivo ele dá um reset, né? Que ele se reestruture, que ele se refaça, que ele se recicle. Então, para dar um tempo, a gente tira tudo que sobrecarrega a digestão, que tem uma digestão mais difícil, principalmente carne vermelha e frango. Mas o peixe e o ovo no detox podem entrar sim, então não precisa ser vegano. Agora, leite derivado a gente tira. Tá. Tem muita gente falando mal do grão de bico. Eu como quase todo dia grão de bico. O grão de bico dá muitos gases, dá muitos gases? Então, vou te falar uma coisa do grão de bico. O grão de bico, o feijão e a lentilha, eles têm uma substância chamada lectina. A Hum. lectina, para algumas pessoas, pioram os sintomas intestinais, porque a lectina é inflamatória. Então, ela pode dar uma inflamadinha na parede intestinal. Algumas pessoas são mais sensíveis e outras nem tanto. Eu sugiro sempre deixar o grão de bico de molho, pelo menos 8 horas antes de cozinhar. Descarta a água e depois cozinha. Pode melhorar a digestibilidade. Mas
Por exemplo, para quem tem doença autoimune e está com os anticorpos muito altos e está muito cansada, muito fadigada, está com muito sintoma, a gente faz uma dieta de eliminação onde a gente tira as lectinas, viu? Tá. Dá para falar um pouquinho de diverticulite rapidinho? Ela está perguntando quais alimentos que não devemos comer e o que ajuda a melhorar. Então, assim, a diverticulite é uma inflamação do intestino, né? E quando você está em crise, você tem que evitar tudo que é cru, tudo que é muito fibroso. Então, você vai comer fruta, vegetal, tudo cozido, né? Mais molinho. Agora, por exemplo, tem aquela história da semente na diverticulite. Você sabe que não tem estudo mostrando que você não pode comer semente com a diverticulite. Óbvio, quando você está na crise, você não vai ficar comendo coisa pontuda que pode machucar. Mas quando você está equilibrado, que a diverticulite está controlada, é um pouco lenda, um pouco não, é lenda a história da semente, sabe? E se você Tem uma comer comida de pergunta disso, verdade, né? eu vi. Então, se você comer comida de verdade, sabe? Tira os ultraprocessados, come comida de verdade saudável, frutas, vegetais, carnes, proteínas magras, gordura boa, tira os inflamatórios, que você acaba melhorando da diverticulite e evita novas crises. Olha, gente, a oficina é tão rica que as pessoas estão dando aqui alguns depoimentos bem interessantes. Eu vou colocar aqui. A Ana falou que os grãos ela deixa até mais tempo. Em vez de 7 horas, ela deixa 24 horas. E a Priscila, porque teve gente que falou, nossa, mas eu continuo com gases. Aí a Priscila falou, deixo de molho por 2 dias. Essa aí tem paciência para comer Olha, grão, hein? tem mesmo. E faz Ele até duas termina, fervuras. né? Eu vou te falar, com certeza, quanto mais tempo, melhor. Quanto mais tempo, melhor. O grão até, se bobear, germina, né? No meio disso tudo. E fica mais nutritivo. Cada um tem que sentir. É o que você falou. Você, por exemplo, é uma que come o grão de bico e não sente desconforto, né? Não, graças a Então, Deus, porque é. eu fiz o famigerado teste que você falou aí de intolerância e eu não tenho Ai, desbiose, eu não tenho nada. Eu fiz por uma outra questão que eu vou contar semana que vem, que eu comecei a ter na pandemia edemas de pálpebra, que foi uma coisa que eu parecia o Gimli. Cada dia eu acordava de um jeito. Tinha dia que eu acordava bem, tinha dia que eu acordava com a pálpebra superior inchada, outro dia com a pálpebra inferior. Então era uma coisa muito desagradável. E eu fui pesquisando. Eu achava primeiro que era estresse da pandemia, não, vai passar. E a coisa foi piorando, foi piorando. Eu falei, nossa, mas que estou tão estressada assim, o que está acontecendo? E aí eu fui pesquisar e eu tinha tantas alterações otorrino, que aí fui tratar, essas alterações alimentares, né? Que às vezes a gente não dá bola. Eu comia castanha do Pará, acordava com dor de cabeça. Eu achava que é porque eu não tinha me alimentado, que eu só tinha comido a castanha. E não era, né? era a castanha, né? A castanha, leite, grau altíssimo de alergia à caseína, intolerância ao leite. Então, enfim, aí eu fiz uma restrição e eu melhorei muito de tudo, né? Então, foi aí que eu descobri quanto o intestino estava né, envolvido em múltiplos casos. Então, gente, eu vou contar semana que vem como o monstrinho foi se tratando, porque no fim de tudo isso, Dani, eu acabei fazendo uma cirurgia estética. Porque Olha. de tanto inchar e desinchar, eu fiquei com um excesso de pele muito grande, né? E muitas pacientes falam para mim, nossa, doutora, mas eu não sabia, eu não via, porque eu punha a máscara quase aqui, né? Quase que eu tampava a parte de cima. E eu estava, graças a Deus, de usar máscara, porque eu parecia um show de horror. Cada dia era de um jeito. Eu punha a máscara bem folgada, porque o negócio embaixo estava muito catastrófico. Gente, Então, eu vou contar isso para vocês na semana que vem. Agora, o que mais que a gente vai falar aqui? Falaram assim do shot. Quem tem gastrite pode beber? Porque muitas pessoas pensam assim, nossa, limão é tão ácido, doutora. Mas o estômago é mais ácido que o limão, então não tem problema. Agora, a cúrcuma, sim, temos que ficar de olho. A cúrcuma, para quem tem gastrite, ela pode
ela pode machucar, vamos dizer assim, dar um desconforto. Então, quem tem gastrite, não toma o shot com a cúrcuma, tira a cúrcuma e vai entender a causa raiz da sua gastrite e tratar a gastrite, em vez de ficar tomando todos aqueles prazóis da vida. Então, entende a causa raiz, trata a gastrite pela causa raiz, que aí você vai poder tomar o shot com cúrcuma quando tratar. Ontem a gente teve uma oficina de osteoporose e eu, como realmente eu já não tomava leite, mas depois desse exame eu nem vejo. Eu gostava de queijo de vez em quando, mas eu cortei e tá tudo bem. E aí o colega, a gente estava falando de suplementação nutricional, do cálcio, né? E eu falei que tem um alto índice de intolerância à lactose, né? Em adultos, é alto. E então, que no meu caso, por exemplo, eu uso gergelim, né? E as pessoas perguntaram, tem quanto de gergelim, Dani? Eu uso uma colher de sopa na salada. Sim, então, também não dá para usar quantos quilos você vai usar de gergelim, né? Eu É. também sugiro uma colher de sopa e eu falo também que dá para usar o tahine, que é aquela pasta de gergelim, Hum, é legal você usar para comer numa torrada, para fazer um molho de salada, também é uma super opção. Gosto bastante. A couve tem bastante cálcio também. O nosso problema não é falta de cálcio. O nosso problema é que o cálcio ele não vai para onde ele deve ir. É falta de vitamina K2. Então, e se a a gente. falta de absorção intestinal também, né? Aí também entra, Exatamente. você não consegue, você tem Exato. sua desbiose, você pode comer Isso. toneladas de leite, queijo, o que for, não absorve, Não né? vai absorver, exato. Então, por isso, tratar a saúde intestinal para você absorver todos os nutrientes. E porque se você tá com o intestino desequilibrado, também não adianta se entupir de suplemento, né? Porque Uhum. o suplemento não vai absorver, você está jogando dinheiro no lixo. Então, tem que tratar a raiz. Eu sempre falo isso, de dentro para fora. Entender por que eu estou constipada, por que eu tenho refluxo. Muita gente me fala de refluxo. O refluxo pode estar relacionado também com um monte de coisa. Ele tem uma causa raiz. Não adianta tomar só o remedinho para o refluxo, que você vai estar também só tapando o sol com a peneira. Então, tem que entender porque eu estou constipada, por que eu estou com diarreia, por que eu estou cansada e não absorvo os nutrientes, por que eu tenho refluxo. Aí você vai para. Aí hoje, muita gente me mandou caixinha de pergunta. Ah, tá bom, então como eu descubro a causa raiz? Tem que procurar um profissional. Você tem que É. sentar com um profissional que você vai contar seus sintomas, vai mostrar seus exames, e E, essa gente, pessoa. tem que ser alguém que te olhe como um todo, né? Ou um médico que pratique saúde integrativa, ou uma Exatamente. nutri que seja integrativa como a Dani, né? Mente e corpo, porque não adianta. Muitas vezes eu pego pacientes que eles olham para mim e eles falam assim: nossa, doutora, mas ninguém nunca falou disso comigo. Ninguém nunca falou de intestino, de vitamina D, de água, ninguém nunca. Então, eu falo, então, esquece o que aconteceu, agora a gente vai tratar daqui para frente, né? Exato, exato. Eu tenho muitas queixas, mas como nunca me falaram isso? Eu fui em tal médico, como ele não me falou? É isso. Eu acho que são os médicos, graças a Deus, a gente tem muito médico hoje em dia que faz a medicina integrativa e que quer entender a causa raiz das suas questões, né? Até da sua ansiedade. Existe Gente, última psiquiatra pergunta aqui, integrativo. ó. Última pergunta que não dá tempo. A É cúrcuma verdade, vai. sobrecarrega o fígado? Não, se você colocar cúrcuma, tempero, se você tomar no shot, e até a gente tem suplemento de cúrcuma, né? 100, 150, 200 miligramas não sobrecarrega. Bom, agora a gente já vai para o final da oficina, tá, gente? Eu sei que a Dani tem um conteúdo vastíssimo. Daria para a gente varar aqui à noite e as pessoas perguntando, né? Porque ela responde mesmo, né? Ela não fica guardando segredinhos, não. E assim, eu acho que o recado que a gente quer dar é para você olhar para você enquanto você está saudável, né? Não espera ficar doente, não. Não Isso, espera maravilhoso. o médico falar assim para você agora, você está babando, você vai ficar 6 meses na sua casa babando, ou com depressão, ou com pânico, ou com câncer. Não espera, porque quando a gente não se olha, quando a gente não se cuida, a gente está andando no caminho da doença. E mais cedo ou mais tarde ela aparece. Não quer dizer que se a gente fizer
uma boa saúde intestinal, atividade física, dormir bem, se alimentar bem, a gente nunca vai adoecer. Não quer dizer isso, mas quer dizer que você não vai arrumar uma doença que não era nem para você ter, né? Então, acho que nós somos verdadeiros milagres da natureza e a gente tem que honrar esse milagre, honrar o nosso corpo, porque só assim que nós vamos ter uma mente saudável para a gente produzir a nossa missão de vida, né? Para a gente realizar todo o nosso potencial. Caso contrário, a gente vai estar se arrastando e a gente vai virar uma mala sem alça, cheio de problema, cheio de remédio. E como eu sempre falo, se remédio curasse, não chamava remédio, chamava curédio. Recado da Dani. Gente, é isso. Se você tem que se conhecer, autoconhecimento é tudo. Isso que a Regina falou, que a gente dá informação, eu quero mesmo responder todas as perguntas, porque eu acho que isso empodera as pessoas a ir atrás de se sentir melhor, de viver melhor, de ter mais saúde. Entende que, meu intestino não tá legal, eu vou procurar cuidar dele. Alguma coisa não tá legal comigo, eu me sinto mais cansada do que eu deveria, eu não consigo focar, não consigo trabalhar, não consigo me concentrar, minha ansiedade é demais, alguma coisa não tá legal, você tem que entender que não é normal, sabe? Não é normal. O normal é a gente se sentir bem e ir atrás disso e cuidar disso. Tá? Então, assim, queria agradecer por a gente estar aqui de novo nessa live, chamar todo mundo quando desligar aqui, vai no meu perfil, se inscreve no Desafio Detox, aproveita, é um custo super baixo. Essa segunda turma começa dia 8 de novembro. Então, você se inscreve a partir depois do feriado. Então, a gente tem aí um tempo para a pessoa se inscreve, ela recebe a lista de compras, ela vai se organizando com as compras, e aí a gente começa todo mundo junto dia 8 de novembro, fica 13 dias juntos, um custo super baixo, realmente porque eu quero, sabe, que mais e mais e mais pessoas se cuidem e deem um primeiro passo. E o Desafio Detox é um super primeiro passo. Então, queria convidar quem não sabe por onde começar, pode começar por ele. E dia 11 de novembro vou estar de novo com essa super querida Dani. Vamos estar falando de alimentos, se influenciam nossos hormônios, as mulheres na menopausa que comem alface, quando comem alface e azeitona engordam, o que acontece, né? E então já estão todos convidados, participem. Eu vou ter que chamar aqui a Dani mais vezes, né? Porque ela é sensacional. Já vi que eu vou assistir algumas vezes essa oficina também. E se vocês gostaram também, envie para os amigos, tá? Vamos procurar ter uma vida saudável. A semana que vem, eu vou estar aqui na quarta-feira, às 20h20, com a doutora Ana Paula, que é uma cirurgiã plástica fantástica, que foi a que me operou, né? E a gente vai falar sobre autoestima na visão de uma cirurgiã plástica e de uma dermatologista. Estão todos convidados, tá? Você também, Dani, se puder. Um beijo grande. Muito obrigado. E olha, gente, não se esqueça, rosa, tá? Outubro rosa. Não se esqueça você, mulher, de fazer seus exames. Isso pode salvar a sua vida, né? Então, faça os exames, fala para a amiga fazer também e vamos juntos no caminho da saúde. Beijo grande, coraçãozinho. Boa noite. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau.